bem com o pão. Olá, irmãos, voltamos aqui agora para conversar. Estamos hoje conversando com o irmão Eduardo, com o irmão Paulo. Vamos agora aqui conversar um pouquinho com o irmão Paulo sobre as experiências dele no Rio de Janeiro. A gente acompanha um pouquinho lá da vida, do Rio, a gente vê as experiências, às vezes quando a gente conversa com um irmão, com outro, e sei que tem um trabalho lá num asilo maravilhoso também, e sei que tem aí o irmão na busca também, tá lá, essa de estar ajudando o presbitério lá, porque o presbitério às vezes tem que viajar bastante, e eu sei que o irmão Paulo tá lá também para dar uma força, bem como o irmão Eduardo, e eu vejo que é diferente, pelo que eu já recebi aí da igreja, tem um movimento muito assim com os membros ajudando, todos integrados no corpo, para que a igreja do Rio de Janeiro avance. Então, vou deixar aqui para o irmão poder compartilhar um pouquinho o assunto que o irmão quiser, puxei alguns ganchos aqui, né? Não querendo manipular só Jesus, né? Mas que o irmão possa trazer aqui já aquilo que sentir no coração para compartilhar com a gente. Amém. Assim, esse trabalho no asilo, né, que é no caso uma casa de repouso para os idosos, toda a honra e toda a glória, né? Nós temos que honrar, né? Então, assim, o Flávio, logo assim que ele chegou, assumiu a parte assim como presbítero no Rio de Janeiro, aí ele compartilhou conosco que nós temos que entrar nas escolas, né, asilo, e a todos os lugares, né, fazer a obra, né? Tem que ir presídio, tem que ir... Só lugar bom para ir. Prefeitura, por exemplo, né? E assim, e Deus usou assim muito, foi assim, de início a minha esposa, né? Minha esposa pegou isso, nesse período eu estava trabalhando no secular, estava assim estava numa empresa. E aí Deus usou a minha esposa, né? Como missionária, ela foi lá nessa casa de repouso, aí ela conseguiu entrar lá, graças a Deus. Hoje o trabalho está sendo realizado lá, inclusive várias pessoas já foram batizadas lá, né? Tem pessoas até que Deus já até recolheu já, mas que se batizaram e tudo, aceitaram o Senhor, as vozinhas assim, né? E foi assim uma bênção, né? E tu vê que Deus vai abrindo, né? E assim, com o tempo, né? Deus começou a batizar várias pessoas ali dentro, né? Muitas pessoas idosas, assim, né? Muitas pessoas com amargura, né? Muitas pessoas com rejeição, assim, né? De grau, assim, fortíssimo, né? E, assim, uma batalha diária lá, né? Todas as segundas-feiras, né? Fazendo esse trabalho lá. E, assim, Deus agora abriu também, né? Para nós fazermos um trabalho ali no Retiro, né? No Retiro dos Artistas, onde também... Eles trabalham assim, ali é tipo uma casa de repouso também para pessoas idosas. E assim, agora há pouco tempo, graças a Deus, né, o Senhor liberou, nós conseguimos fazer um batismo com uma senhora lá, né? E que foi assim muito gratificante para a gente, né? Muito gratificante porque tu vê que é uma batalha, né, para a pessoa ela tomar uma decisão dela, né? Porque ela está muitos anos, né, presa, né? E assim, a gente compartilhando, né, falando sobre o livro, né, de Marcos, que diz, né, quem crê e for batizado será salvo, né? Aí teve uma senhorinha que chegou assim na cadeira de roda, assim, eu quero ser batizada, eu quero ser batizada. E Deus deu essa oportunidade, abriu, né, e foi ali na hora, naquele momento ali, tu vê, né? E aquele ele motivou mais a gente ainda, né? E muito bom, assim. Que benção! E você tem o CD Batismo, um CD maravilhoso em MP3, que você conhece tudo sobre o batismo. Olha, eu compartilho com você que tem muitas pessoas que frequentam igrejas há anos e ainda não tomaram conhecimento desse princípio básico na vida da igreja, que é de adentrar ao reino do Senhor através desse ato público, desse testemunho que o Senhor nos dá, para a gente poder cumprir todos os preceitos que o Senhor nos descreve na palavra dele. Então, dou essa dica para você, o CD Batismo, que você encontra lá no site ou com o revendedor mais próximo de você. E o Eduardo também faz esse trabalho, Eduardo, se eu não me engano, é isso, de distribuidor, de revendedor lá no Rio de Janeiro, sim, dos materiais da Editora Vento Sul. O que tu tem visto lá no Rio de Janeiro, assim, que é mais fácil, que o pessoal tem comprado mais, o que o pessoal tem sentido fome, ou algum tema que você vê que é peculiar do Rio de Janeiro para estar distribuindo material lá? Olha, lá nós temos, assim, um pouquinho de cada, né? Não tem, assim, só um específico material. Então, por exemplo, Devocional é um livro que sai rápido, né? O pessoal gosta muito. E, assim, o que me surpreendeu muito foi o livro Esposa e Modelação.
Porque assim, nós tivemos uma pessoa lá que comprou o livro por curiosidade. Ela viu o tema e tal, falou, ela não é nenhuma de igreja. Ela comprou e comprou o Livros da Depressão para dar de presente. Então ela leu esse livro, né? E aí minha esposa pega o contato, vai mantendo contato com ela, né? Vai ministrando com ela, vai mandando mensagem, né? De palavras, e ela vai voltando, vai contando o que está ministrando para ela, e a gente começa a pegar um elo com essas pessoas que a gente está vendendo material, né? Não só por fato de vender, mas sim para edificar essa pessoa, né? Então, essa pessoa, ela teve agora, uma semana antes de vir para cá, acho que foram 2 ou 3 dias, se não me engano, ela mandou uma mensagem para a gente e falou assim, olha, esse livro mudou a minha vida, né? Ela ficou tão maravilhada com esse livro que ela assim, eu quero comprar outro para dar de presente para uma pessoa que ela gostava lá, ou não sei como foi, qual o parentesco dela, porque eu sei que vai mudar a vida dela também. Então aí minha esposa marcou com ela e foi lá levar um outro livro para ela, para que ela desse de presente, entendeu? E a própria, assim, eu tenho lá, minha esposa, a gente vender, ela dá muito livro, né? Então a gente não é só um revendedor, né? Então assim, o meu maior cliente é minha esposa, porque ela sai dando livro para as pessoas, ela sente que tem que dar e vai dando. Enfim, se é para edificar, tá bom. Eu falei, amor, se você se sente que é para fazer, amém. Então dá, não tem porquê não dá, né? A ideia não é só ganhar dinheiro em cima disso, né? A ideia é edificar mesmo. E ela vai distribuindo o livro, vai dando para as pessoas, para que é uma maneira que ela tem de mostrar o Senhor para as pessoas, né? Porque o livro é muito bom, né? Eu já tenho lido essa parte toda de alguns livros lá e vi, né, o devocional, então é assim, é um livro fantástico, porque se você não tem o que ler, fala assim, vou ler o que hoje? O que eu vou ler? Você pega o devocional e pega uma mensagem que vem marcando todo dia, você vê que é a abertura que Cristo está falando com você ali, né? Ela abre sua mente para aquelas coisas, aí você vê, né? E assim, nessa parte de livros de venda, né? Eu tenho uma coisa boa que é a ministração que a gente vê. Eu acredito muito que os CDs, para mim, o CD, ouvir é muito melhor do que ler. Porque às vezes você vai lendo, dá aquele espírito da preguiça, te dá logo um sono, né? Fica aquela coisa toda, aí você já desiste. E o CD não, o CD você vai escutando, né? E eu tinha muito receio de escutar as coisas porque eu não acreditava muito, né? Eu tenho sanguíneo, fica assim, pô, será que isso é de Deus, não é? E eu vendo, né? Eu até conversei com a irmã ontem sobre isso e vi que, assim, o que é falado nas administrações é tudo o que está na Bíblia. Então, assim, não é um homem que está falando ali, não vem do homem, né? Porque a gente tem aquela palavra que a gente já usa como acusação, né? Maldito homem que ouve o homem, que escuta o homem. E aí você já usa aquilo ali como se fosse um escudo para você, né? Para te bloquear do que está se falando ali, né? Tu fala, não, peraí, isso não é daí. E aí a gente vê que não é por ali. Porque assim, até eu tenho escutado muito, até pedir perdão para o Sérgio Alves, eu mandei um texto gigante para ele, porque eu duvidava muito do que ele falava. E eu falava assim, não, ele está querendo puxar o pessoal para a igreja, e assim, não sei o que, babá. Eu fiquei meio receoso. Aí comecei a escutar, minha esposa, não, escuta, vai vendo, vê que mostra para mim o que está falando, o que é ele que está falando. E aí eu comecei a prestar atenção de todas as coisas que ele vinha ministrando, nos CDs, né? E eu ficava ouvindo assim, e ele puxava assunto da própria, que estava falando do livro, e via conforme a Bíblia. E eu falei assim, rapaz, não tem nada dele aqui. Não é ele que está falando aqui, né? Ele está sendo só um vaso para ministrar a palavra para a gente, né? E a gente via algum testemunho e fala assim, como ele sabe que tenho que ouvir isso? E tu fica ouvindo assim e fala assim, alguém falou para ele, né? Que eu estou precisando ouvir isso, né? Aí tu vê que as coisas se encaixam dentro de você e aí você vê como é rico esse material que nós temos hoje, né? E as pessoas têm que aproveitar o que tem hoje no mercado, né? Esse material. Porque antigamente não tinha isso não, a pessoa só tinha a Bíblia e lia aquilo. Hoje você tem vários, né? Tem CDs, tem, né, livros de todos os espectros, você pode ler um pouquinho, você não precisa misturar tudo, você pode ler um pouquinho de cada coisa e vai ministrando de cada vez um pouquinho, né? Para você ter esse crescimento e essa coisa que, para você ficar em paz, né? Com o espírito que há dentro da gente, né? E assim, eu não tenho muito como falar, porque às vezes a gente, né, falta as palavras, né, de tão coisas que
é maravilhoso, né, pra gente ver. Ministrou muito pra mim, muitas coisas pra mim. E eu acredito que ainda falta muita coisa, né? Como eu disse antes, né? A gente é meio sanguíneo, a gente age às vezes, depois vê que não é, né? E a gente tem um coração duro ainda, porque eu fui criado com um pai que não acreditava em nada, eu também não acreditava. Então, assim, aí depois pra você ver que realmente tem muita coisa, né, que a gente tem que ver e não depende só da gente, né? Como é? Paulo, eu tô aqui, ó, tô aqui com o irmão Eduardo do lado. Tu imagina como deve ser para ele pegar essa atividade. O cara é corretor de imóvel. Aí ele vai vender lá um imóvel, que é caro, né? Um imóvel não é barato aí no mundo. Aí ele tem um percentual lá que vai ganhar por uma venda. Aí o senhor vai lá e direciona ele para vender um livro que custa R$ 20. Como é que funciona, irmão, no coração isso? De ter que pegar uma atividade. Eu tenho um imóvel para vender e tenho um livro para vender. Porque agora tem pessoas lá, não, rapaz, não vou ganhar dinheiro com esse negócio de vender livro. Como é que eu vou me sustentar com isso? O que o irmão tem para passar de experiência aí para o povo de Deus que está aí querendo pegar essa atividade, mas ainda está meio receoso? Não, eu tenho que procurar um emprego, eu não vou vender livro, né? Até foi, casualmente, tivemos outra administração que a irmã Júlia até disse, pô, desisti da faculdade para vender livro. E ainda é uma atividade natural que vender livro vem muito daquela época que os caras batiam de porta em porta, né? Isso. Que a gente dava uma menosprezada. Não, o cara é vendedor de livro, velho. Agora nós temos vender livro, é propagar o evangelho através dos materiais da editora Vento Sul. Como é que fica o coração do Vaz, né? Tendo que, ó, se eu me aplicar a vender imóvel, pá, eu tenho, né? Dá uma engordada no bolso. Se eu vender livro, dá uma engordada no homem espiritual. Como é que funciona isso aí no coração do irmão? Olha, o livro, você tem que ter fé, né? Porque assim, nós, naturalmente pensando, a gente acha que vamos receber não, e as pessoas vão rejeitar, porque você é assim, não quero livro evangélico, não quero nada vinculado à igreja. E você tem que orar, né? E Deus vai te mostrar o caminho e as pessoas certas, né? E outra coisa, o material, quando a pessoa ela lê um trechozinho que está atrás do livro, ela vê que aquela coisa é de Deus, né? E vai vender. Então, assim, a gente tem material lá e assim, a gente vende. Quando você sai realmente para vender, você ora e Deus mostra o caminho para você. Então, você não se preocupa com o que vai ganhar, o que vai deixar de ganhar, falar, vou deixar de trabalhar para isso. Que eu vou te falar, Deus abre o caminho para o que você tiver que fazer, se você tiver fé. E o material te traz isso. Então, assim, você hoje, dependendo, se você pegar uma quantidade pequena para vender, você vai ganhar pouco. Se você tiver uma quantidade de se dedicar e orar, e Deus te dá o caminho, que Ele vai com certeza dar, porque é o material dele, tu vai se dar bem. Então, assim, vou te vender o imóvel. O imóvel não é tão difícil também, não é todo mundo que compra um imóvel e assim de uma hora para outra. Então, assim, você ministrando, você vende um imóvel ou atende um cliente, como nós já fizemos, e mostra, fala assim, olha, então eu tô com esse livro aqui e tal, não sei o quê. Quando você pega um cliente, ele conta para você, né? Ele às vezes, quando ele pega, tá numa escritura ou qualquer coisa assim, ele se abre, minha vida é assim, que é assim. Então ele te dá de bandeja o que ele quer ouvir. Então é a hora que você tem para mostrar, falar assim, olha, eu tenho um livro muito bom para você. E quando você mostra o livro e explica o livro para ele, ele vai, compra o livro. Aí ele lê, vê que aquilo ali e espalha, porque aí ele passa para um, passa para outro. Nós tínhamos várias pessoas que no início não quiseram comprar o livro, não quero o livro não. E aí hoje, quando ela lembra que tem esse livro com a gente e que viu que está passando por uma situação apertada ou difícil, de doença, qualquer coisa parecida, que onde o homem corre para Deus, só na dificuldade, na tribulação, aí ela lembra e fala assim, pô, mas já me mostraram um livro desse aqui. Aí ela fala assim, poxa, eu tenho aquele livro, tá? Hoje eu tô passando por uma situação, tô lendo a Bíblia todo dia. Esperou passar por uma situação para voltar para Cristo, né? Se ela tivesse isso visto antes, porque às vezes Cristo dá essa situação para ela, para que ela, olha para mim, que me coloque em primeiro lugar, porque eu vou te dar a tua resposta, né? As pessoas esperam para passar, né? Então, assim, o material é fácil de vender. E assim, não se preocupa com vai ganhar muito. Se você orar e Deus vai te dar o caminho, você vende bem. Entendeu? Que benção. Irmão Paulo, aquele que semeia pouco
pouco ceifará. E nós temos essa visão no CD Visão Empresarial, que você pode consultar lá e saber como é que o senhor quer que você empreenda, qual a visão que o senhor deseja para que um crente na palavra do Senhor, aquele que confia no seu Senhor, e assim ele trabalha também no mundo natural. É o que nós vamos estar conversando com o irmão Paulo já no próximo bloco. De bem com o pão.